Eu quero compartilhar com vocês hoje, mais uma vez, um pouquinho da palavra para nós. Hoje nós estamos num público tão especial, um público de líderes aqui nessa manhã. Nós ainda teremos um terceiro ato para encerrar, que será um ato profético com pão e vinho. Não será a utilização prática da ceia congregacional, que sempre acontece uma vez por mês. Nós utilizamos os mesmos elementos, o pão e o vinho, para também uma ceia com um cunho profético de multiplicação da nossa liderança. Mas ontem nós estávamos jantando, o pastor Felipe Câmara ministrou aqui. Na sexta e no sábado pela manhã, o pastor Wagner de Belo Horizonte, da Igreja Central, ministrou conosco e nós estávamos jantando. O Wagner, o Felipe e eu. E o Felipe estava dizendo para o pastor Wagner que ele esteve mês passado para São Paulo. Justamente o pastor Felipe estava reunido com o presidente do pastor Wagner, né? O pastor Wagner é o braço direito do pastor Paulo Mazzoni para coordenar todas as ações de células em Belo Horizonte e o modelo deles. E o pastor Felipe fez uma pergunta para o pastor que preside a Igreja Central de Belo Horizonte sobre a formação de líderes deles lá, sobre a consagração dos pastores, sobre como que eles estão gerindo o ministério e a igreja, já que eles cresceram tanto nos últimos 10 anos. E o pastor Paulo Mazzoni, que pese ser um pastor relativamente ainda jovem, porque ele está na casa de 50 para 60 anos, ou 60 no máximo, não sei. Mas ele começou muito novo o ministério e ele disse que ele levou 20 anos para poder consagrar um grupo de 40 homens e 40 mulheres, que hoje essas 80 pessoas comandam de ponta a ponta o ministério dele, e ele pode fluir pelo Brasil e pelo mundo sem ter medo de voltar e encontrar algum problema que ele não tenha deixado lá. E ele foi contando algumas características que ele levou 20 anos. Vocês sabem que uma delas que nos chamou a atenção, e o próprio pastor Felipe contando, que, olha só, eu posso dizer hoje aqui, porque hoje só tem assembleano, até ontem nós estávamos com outros irmãos, então talvez se eu disser isso na frente de alguém, meu amigo ali, pastor Tarcísio, que não seja da Assembleia, ele vai entender errado, mas vocês aqui da casa podem compreender. Pastores amigos, primeira característica que o pastor Paulo Mazzoni disse em oração: Senhor, eu não quero que tu me entregues agora, ainda não, nenhum obreiro que o Senhor tenha escolhido, olha que loucura, que tenha feito teologia. Ele disse: eu não quero consagrar teólogos para me ajudarem, eu gostaria de consagrar servos. Todos os teólogos da igreja, dizendo ele, virão com uma lista do que eu tenho de errado e o que tem que ser mudado. Ele disse: eu quero um grupo de 40 homens e 40 mulheres que sejam servos dessa igreja e que possam servir. Com o passar do tempo, eles estudaram mais, claro. E eles são, ontem o pastor Wagner colocou aqui uma imagem que às vezes nós fazemos pensamentos errados em nossa cabeça, concluímos coisas erradas. A Igreja Central, ela fica num bairro muito nobre, uma área nobre de Luxemburgo, em Belo Horizonte. Eles trabalham 80% classe média alta e classe alta. A gente foi lá na época que o Cruzeiro era time, que agora está junto com o Remo, e se juntou com o Remo não é muita coisa. Mas ali, time do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, o Atleta Cristão, todos congregam com eles, os mega empresários, famílias de jogadores que estão na Europa, todos congregam com eles, então eles têm um público. A igreja deles é uma coisa louca, de luxo, de tecnologia,
é no formato de um C. É algo poderoso. Mas ele mostrou ontem para nós a foto da melhor líder que ele tem dentro da igreja. Quem viu a foto dela aqui ontem? Uma irmã analfabeta, a maior líder de células dentro da igreja da classe alta de Belo Horizonte é uma analfabeta. Ele mostrou a foto dela aqui dizendo que ela não consegue ler nem a Bíblia. Vocês ouviram ele dizendo que ela pede para que outras pessoas leiam para ela. Ela decora o texto e ela vai para a célula e ela ministra na célula a lição daquela semana e ela não sabe ler. E ela cita, todos os granfinos são discipulados por ela, que é analfabeta. Mostra o contraste e o porquê que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim, e autoriza a colocar em sua palavra que Ele pega as coisas loucas dessa vida para confundir aquilo que se acha com sabedoria. Quando você vai para lá, você diz assim, esse pessoal está se dando bem aqui, porque eles têm muito dinheiro, eles podem ter o que eles quiserem. Aí o pastor que coordena toda a ação da igreja vem aqui e diz assim, eu vou mostrar para vocês quem é a mulher que Deus mais usa dentro dessa igreja para ganhar a maior parte de todos os membros da igreja. Aí ele mostra uma foto dela, é uma senhora negra, analfabeta, financeiramente humilde, mas quando você olha a imagem, você passa a ter uma outra aqui, ó. Olha, está aqui, ó, o líder que Deus usa, olha aqui ela. Tem a outra foto dela com o pastor Wagner? Vocês vão entender porque que eu estou rememorando isso aqui. Se tiver, coloca para a gente aqui, por favor. Tem ou não? Aquela que está ao lado dele? Aqui, ó, pastor Wagner. E olha só, e ele mesmo disse que eles deram uma forcinha para ela, levaram-a no salão, olha aí, então ela está bonitona. Que cena linda, a gente poder aprender. E eu quero usar a Bíblia para mostrar algo para vocês que tem a ver com isso e com tudo que essa igreja vive. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos, a gente vai ler alguns versículos no começo do capítulo e depois eu vou pular para o final do capítulo. Então o sumo sacerdote, versículo 1, interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Versículo 2. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã após a morte de seu pai. Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Dê uma paradinha aí. Nós começamos no livro de Atos, versículo 1 do capítulo 7, e nós começamos lendo que um diácono da igreja chamado Estevão, ele foi interpelado pelas autoridades judaicas naquela época. Primeiro, daqui a pouquinho, eu vou dizer para vocês o porquê que Estevão foi interpelado. Ele está diante de um julgamento, ele está diante de um tribunal que está o inquirindo e que ele sabia que ele seria condenado à morte.
é ali apenas uma coisa proforme e que ele já conhecia o seu destino. Mas de repente Estevão não fala mais palavras do Novo Testamento, da igreja primitiva. Ele vai rememorar com as autoridades o Velho Testamento, o princípio da formação do povo de Israel, e incrivelmente ele traz à tona Abraão, e ele chega a Moisés, ele vai embora até os dias daquela época, tudo isso na sua mente, pontinho a pontinho, decorado, pronto para ser dito. Mas algo a gente aprende aqui. Ele lembra que Abraão saiu da terra da Mesopotâmia, da terra dos caldeus. E quando você vai estudar a história de Abraão, quando ele está na Mesopotâmia, ele não era nenhum crente fervoroso. O pai dele não era um pastor de igreja que o ensinou a reverenciar a obra do Senhor, a reverenciar a liturgia de um culto ao Senhor. O pai dele não era um pastor que o discipulou, que o norteou. Ele não era um diácono da igreja, ele não era alguém que disse assim: eu entrego a minha vida para Jesus. Abraão vivia numa terra cheia de problemas da humanidade, idólatra, com muitos bandidos, com muita maldade. A família de Abraão envolvida profundamente na idolatria, inclusive vendendo imagens. Eles tinham um comércio, onde nesse comércio até a questão dos deuses da Mesopotâmia eram produzidos e eram comercializados. Então Abraão conhecia até mesmo o que era o comércio da idolatria. Quando você olha para alguém nessa condição, eu vou dizer para vocês aqui sem sombra de dúvidas, graças a Deus que Abraão não viveu no nosso tempo. Às vezes a gente acha que o tempo do Velho Testamento, por conta da lei versus a graça no Novo Testamento, você pode achar que na época da lei era mais duro. Eu penso ao contrário, porque na época da lei bastava que jamais você trocasse a adoração a Deus pela adoração ao diabo ou coisa parecida, que o Senhor Deus sempre te guiava e mantinha tudo que Ele havia com você, e ainda te considerava um homem digno, ao ponto de Deus dizer que Abraão era seu amigo. O próprio Deus, não foi o pastor que disse que era meu amigo. Deus em pessoa disse: Abraão é meu amigo. Você pega um camarada como Davi, com toda a trajetória da vida dele pregressa, e o próprio Criador vem e diz assim: ele é segundo o meu coração. Se Davi tivesse nascido no nosso tempo, a igreja tinha mandado acabar com ele. Se Abraão fosse dessa época, ele não seria selecionado nem para ajudar no trânsito na frente do templo. Ele não teria vez. Se ele nascesse nesse tempo, ele não serviria para a igreja, nem para ajudar no trânsito na frente do templo. Porque a primeira coisa que iriam olhar olha a vida pregressa do cara. Se envolveu até com o comércio de idolatria. Mas aqui você entende, quando Deus diz para Samuel, no momento que Samuel vai à casa do pai de Davi, Jessé, para consagrar Davi como rei de Israel, Samuel olha para os irmãos de Davi, estirpe de guerreiro, padrão de posicionamento com autoridades, porque eles eram soldados, e está ali o nosso capitão Fuli, e sabe aqui da nossa Força Aérea Brasileira, e sabe como é que acontece, está aqui o nosso capitão Eurípides do Exército Brasileiro, e sabe como é a vida de um militar e posicionamentos diante de autoridade e para com o que eles precisam cumprir da lei. Então ele olha para militares e ele vê o militar posicionado lá, e além de estar posicionado, conhecedor da lei, conhecedor do regimento, sabedor de todas as estratégias do que tem que ser e o que não tem que ser.
o profeta Samuel olha e diz assim: quem é que Deus escolheu para governar o povo? É um desses aqui, não tem alguém melhor. O currículo deles fala muito poderosamente. A vida que eles já desenvolvem fala poderosamente. Olha aqui, Samuel faz na sua cabeça a construção de uma linha de pensamento, e ele entende que Deus pensa como ele está pensando, porque ele construiu o padrão que o rei deveria ter. Se Abraão viesse hoje, o povo construiria o padrão que o patriarca deveria ter. Ele precisa ser assim, ele precisa ser assim. A gente tem que olhar para ele e a gente tem que encontrar um padrão disso e daquilo outro, porque senão eu não consigo olhar para ele como a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Não tem nenhum homem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, e nenhuma mulher que Deus tenha constituído como profeta, como sacerdote, como pastor, como apóstolo, que tenha um padrão que a sociedade moderna aprovaria. Nenhum. A escola de profeta não gerou um profeta. A escola de profeta não gerou um profeta que Deus aproveitasse. Pelo contrário, a escola de profeta estava lá para interpelar e acusar aquilo que eles não gostavam nos profetas que Deus levantava. E Deus vinha e disse assim: portanto, não escolho nenhum de vocês, porque vocês querem botar as regras, e quem bota as regras é Deus, não sou eu. Vocês querem dizer como é que os meus profetas têm que se posicionar, e como é que deve ser o currículo deles. E Deus disse: não escolho vocês, porque eu não estou preso às regras de vocês. Eu conheço, disse Deus para Samuel, eu conheço o homem por dentro. Vocês conseguem ver o exterior, Samuel, mas eu sou aquele, disse Deus, que sondo os corações e posso dizer quem eu quero e quem é que eu vou usar. Se a gente olha para o currículo de Abraão, ele não pode ser patriarca. Se a gente olha para o currículo de Davi, ele não pode ser rei de Israel. Se a gente olha para o currículo de Paulo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, ele não pode ser o maior apóstolo que a Bíblia registra. Paulo compactuou, ele pode não ter dito eu te mato, mas ele compactuou até com assassinato. Ele não pode ser o maior apóstolo da Bíblia. Se a gente olhar por isso, nós vamos rasgar a Bíblia. E hoje, o maior problema de crescimento das igrejas no Brasil é porque procuram currículos, estirpe, padrão, homens e mulheres que se enquadrem dentro daquilo que eu gostaria que eles fossem. Eu sou desse jeito, eu me comporto desse jeito, eu entendo então que o jeito que eu me comporto, que a minha família se comporta, é o melhor jeito. Então eu quero que os meus líderes tenham, eu projeto na minha liderança, e eu projeto em quem eu vou consagrar para a liderança, que eles sejam desse jeito, porque é o jeito que eu compreendo que tem que ser. Mas não é o jeito de Deus. Deus não precisa de dois Alessandros, ele já tem um doido, sou eu. Ele precisa de uma Maria, ele precisa de um João, ele precisa de outro Antônio, ele precisa de um Alípio, ele precisa de você para a obra dele. Cada um com a sua característica, com o seu padrão. Seguindo o texto, eu vou dizer o versículo para vocês, que já é no final. 54. Ao ouvir tais palavras, no caso Estevão, grandemente lhes enfureceu o coração, os juízes da lei que estavam olhando para ele e julgando a vida dele.
e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Último versículo. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu, morreu. Estevão passa o seu julgamento por um simples motivo. Se você for estudar teologicamente, você vai encontrar 1 milhão de coisas. Por que é que o pastor Felipe Câmara ouviu da boca do pastor Paulo Mazzoni dizendo assim para ele: Felipe, a primeira coisa que eu excluí da minha lista de características que eu queria para os principais líderes da igreja em Belo Horizonte é: por enquanto eu não quero nenhum teólogo. Porque ele descobriu na Bíblia que a escola de profetas que criava o currículo que o homem deveria ter para alcançar o ministério, nunca botou um membro no ministério. Ele também descobriu na Bíblia que Deus nunca usou alguém com os padrões convencionais. Os maiores heróis da fé, bíblicos e contemporâneos, não têm o padrão convencional. Todos os padrões convencionais permanecem com tão somente pequenas ações. Porque você tem que ser louco suficientemente, cara de pau, para sair do padrão convencional e fazer algo criativo e diferente para que gere um resultado diferente. Estevão também não tinha um padrão convencional de diáconos. E ele foi simplesmente um diácono da igreja. Estevão também mostra que Deus não disse que vai usar poderosamente para a palavra, para a evangelização, para a liderança, só o pastor. Muita gente vai ser surpreendido que vai chegar no céu, e lá no céu o teu nome vai estar como alguém que aqui na terra foi escolhido pelo Espírito Santo para o ministério pastoral, seja homem ou seja mulher, e que na terra você não recebeu nenhum papel te chamando de missionária, pastora, pastor, nada, mas no céu você está registrado como um pastor e uma pastora lá no céu. Haverão surpresas no céu, porque quem determina a escolha do teu ministério é o próprio dono do ministério. Pastor, e nem o pastor da igreja não dá ministério para ninguém. O pastor da igreja recebe o ministério que o dono da igreja deu para ele. A igreja o reconhece. Eu não tenho ministério para dar. O pastor da igreja, presidente Samuel Câmara, o pastor desse templo, pastor Alípio, o pastor da nossa convenção, o pastor Eurípides, ele não tem: olha, peraí, eu trouxe um ministério para ti aqui, toma. Não existe isso, não tem o ministério para ser dado. É o Espírito Santo que te entrega, é Ele que te outorga, é Ele que te escolhe. É por isso que na maioria das vezes, os maiores líderes e as maiores líderes da igreja, as mulheres que marcaram a sua época, são mulheres que elas nem acreditam. Eu vou receber? Como assim? O que eu vou fazer? Eu não sirvo para isso, eu nunca fui chamado para isso, eu não me vejo nisso, mas é assim, é por isso que Deus te escolheu, porque aquele que quer ser não é. Quem almeja muito no seu coração ser alguma coisa nunca será.
mágico Elimas chega com o apóstolo e diz assim: eu quero um pouco dessa tua unção para operar milagre. O que é que Paulo diz para ele? Isso é demônio na tua vida, sai dele em nome de Jesus. Porque ele queria uma patente ministerial. Pode observar, pastores queridos, todos os homens e mulheres que entram e saem das igrejas que vocês pastoreiam, ou do seu próprio ministério, e que saem aborrecido, porque não receberam patentes, porque não receberam consagração, porque não foram apontados para nada. Você até pode consagrá-los, mas eles não servem para nada, a não ser sentar num banco, numa cadeira, no domingo à noite, e ficar reclamando de você, dizendo que você não botou ele para pregar no púlpito. Ele não sabe dizer nada, não sabe fazer nada, e quando prega, a mensagem dele é igual uma espada, comprida e chata. Porque foi ele mesmo que desejou o ministério, não foi Deus que entregou a ele. Essa manhã, o pastor Alípio vai orar por diáconos e diaconisas, além dos que já tem nessa igreja. Nenhum deles é padrão convencional, é um mais doido que o outro, completamente fora do currículo da sociedade. Mas acontece que quando meu pai chegou aqui, há uma década atrás, enquanto a maioria estava abrindo a Bíblia para saber se o que ele falava era ou não convencional ao currículo, quem não tem eira nem beira, quem não é nada e nem quer ser, foi que disse assim: eu vou meter a mão na lama e vou ajudar a ganhar uma vida para essa igreja aí, e vou discipular e vou servir. Eu não sou nada mesmo e nem quero ser nada, eu vou ajudar, eu vou ser servo dessa igreja. Aí você entende por que um Paulo Mazzoni da vida, na terceira maior cidade do Brasil, Belo Horizonte, diz assim: eu preciso de 40 líderes e 40 mulheres que não sejam teólogos. E ele consagrou todos a pastores e pastoras. E todos eles hoje tomam a bênção dele, dizendo: meu pai, você é o sacerdote sobre nós, você é o apóstolo sobre nós, você é a autoridade sobre nós. Enquanto o Senhor tiver vida nesta terra, o Senhor é o comandante dessa igreja, nós somos seus soldados. Para bater no Paulo Mazzoni, você vai ter que bater em 80 pessoas. Mas quem procura currículo e tem currículo, diz assim: não, eu quero ser como o pastor Alípio é. Um dia um ser chamado Lúcifer também disse: eu quero ser como o meu líder é. Eu não quero ser como o meu líder é. Eu quero sempre estar abaixo do meu líder, porque o primeiro no universo que desejou ser o que o líder dele era foi Lúcifer. Não é coisa de Deus. Eu tenho que ser o que Deus escreveu para que eu seja. Você vê Estevão dizendo: eu tenho que ser apóstolo. Como é que pode Pedro ser apóstolo e eu não sou apóstolo? Eu sou da igreja primitiva. Estevão tinha uma unção na vida dele tão poderosa. Estevão tinha um poder de Deus tão grande nele. Estevão tinha um ministério de diácono tão poderoso que nem você pega alguns apóstolos que não foram citados na Bíblia, como Estevão é citado, a grandiosidade da vida dele. O próprio Jesus mandou escrever na Bíblia que na hora que ele vai morrer, ele abre os olhos e ele vê Jesus à direita do Pai, dizendo: não te preocupa, segura na minha mão que eu estou puxando a tua alma agora aqui para o céu. O camarada é tão honrado no céu como um simples diácono, que o próprio Jesus não mandou anjo, Jesus veio pessoalmente buscar a alma dele. E ele nunca foi pastor, ele nunca foi evangelista. Um diácono. Quem disse que você precisa ter uma nomenclatura para ser alguém?
No céu, você é um ministro, uma ministra. No céu, você é tido como alguém que é um canal de Deus nessa terra. No céu, você é tido como um servo grandioso, por onde a salvação se canaliza. No céu, você é chamado como homem e mulher que marcou a sua época, que está fazendo valer a pena a sua geração. No céu, está escrito cada vida que você ganhou para Jesus, cuidou delas, discipulou, e cada multiplicação que saiu da tua vida. O que importa é que Deus reconhece o teu valor. A gente vai terminar cantando a música Raridade, que fala sobre isso. Toca logo ela. Que a música Raridade diz: não importa se o mundo não vê nada aí, não reconhece você. O que importa é que Deus te chamou, é que Deus te escolheu, e você não pode negar aquilo que o Senhor mandou você fazer. Outra característica do porquê Estevão foi tão grandioso. A Bíblia diz que, deixa-me ver alguém muito bom para isso. Vem cá, Raimundo. Olha a categoria dele para andar. Pensa num rapaz de cerimonial. Ele tem um jeitinho especial até para... Gente, você entendeu o que a Bíblia diz aqui, ó? Ao ouvir os juízes da lei, as autoridades misturadas judaica, influenciadas pelo Império Romano, ao ouvirem tais palavras do que Estevão estava dizendo para eles, quando Estevão os encarou e declarou toda a história de Israel e os enquadrou na palavra de Deus, ao ouvirem tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra eles, faziam assim: ah, se eu te pego. Versículo 55: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 57: então eles, as autoridades, aqueles que querem currículo, aqueles que querem alguém que se enquadre no padrão convencional, disseram assim, ó: eles taparam os seus ouvidos. Aos berros eles começaram a gritar: eu não quero ouvir você falar, eu não quero ouvir a tua palavra. E começaram a gritar: eu não quero te ouvir. Eles têm currículo, eles têm nomenclatura, eles têm autoridade reconhecida pelos homens, mas eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm sensibilidade para entender quando é o Espírito que está fazendo, quando é o Espírito que está mandando. E quando eles ouviram o Espírito Santo pela boca de Estevão, a Bíblia diz que eles gritaram para não ouvirem mais Estevão. E aí eles cometeram algo horrível: atiraram-se todos juntos. Vários homens fizeram isso, todos para cima de Estevão, e o jogaram no chão e rasgaram a sua roupa. Por que eles rasgaram a roupa de Estevão? Porque na época da cultura judaica, um homem e uma mulher perder a sua roupa e ficar só com, eu vou chamar o nosso linguajar, só de cueca, é uma vergonha sem precedentes, é uma desonra. Sabe por que a Bíblia deixa claro? Eles se lançaram sobre eles e rasgaram a roupa dele para dizer: vamos te envergonhar, nós vamos te escandalizar, nós vamos te deixar nu na frente de todo mundo, porque nós não aguentamos o que Deus faz na tua vida, nós não aguentamos como Deus te usa. Eu preciso te escandalizar, eu preciso te envergonhar, eu preciso fazer você ser humilhado na frente das pessoas. Olha, mesmo que hoje você seja alguém que sinta que parece que o mundo tenta te destruir, porque todo dia Satanás vem para tentar te engasgar, eu vim hoje te dizer: não para, porque é um Deus do céu que está olhando para você e que está dizendo: fui eu que te escolhi.
Deus foi quem levantou você nesse lugar. O Senhor que levantou o teu ministério. O Senhor que te escolheu para liderar. O Senhor que te escolheu para servir. Um diácono. Um diácono. A maioria dos pastores nunca conseguiram fazer o papel de um diácono Estevão. Quando eu olho para mim, Senhor, eu não posso ser chamado nem de diácono, porque se o diácono Estevão representa isso, eu sou o quê? Como diz o pastor Alípio, aspirante, recruta. Eu não sou digno de ser diácono. Agora, Estevão nu, dobra os joelhos no chão. E quando ele dobra os seus joelhos, os seus algozes começam a jogar pedra nele. Sabe o que foi que eles fizeram? Pegaram a roupa rasgada dele e deixaram para um homem jovem tomar conta daquela roupa e esconder. Sabe como era o nome desse jovem? Saulo. Sabe quem ele se tornou depois? Paulo. Compactuou com o assassinato de Estevão. Sabe qual foi o castigo de Paulo? Sabe o que foi que Deus disse para ele? Deus disse: Paulo, tu está compactuando com o assassinato do meu servo. Vou te dizer uma coisa, eu vou te salvar e tu vai sofrer por amor de mim. Tu vai sentir na pele o que Estevão também sentiu. A minha maldição para ti eu vou te botar no ministério para tu aprender o que é sofrer por amor do meu nome. Por que Deus tomou essa decisão tão nobre? Porque quando Estevão olhou para o céu, ele não sentiu mais as pedras que arrancavam sua orelha. A Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Aí, olha aqui, presta atenção. Olha, e exclamou, dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gente, presta atenção. Quando Moisés viu as costas de Deus, o brilho das costas do Todo-Poderoso Criador, criou uma lâmpada como um raio de sol no rosto de Moisés, que ele teve que cobrir o seu rosto. A Bíblia diz no Apocalipse que lá no céu não precisa de sol, porque a presença de Deus ilumina toda a cidade santa. Há um brilho poderoso que sai dele. Estevão ainda aqui na terra, compreenda isso. Estevão ainda está na terra. Estevão está na terra. Ele olha para o céu e ele vê o próprio Criador sentado no trono poderoso. E o Criador diz: Estevão, tu é tão poderoso, especial. Vem cá, meu filho Jesus, fica aqui. Esse homem é teu, Jesus. Jesus diz: é meu diácono, é meu diácono, é diácono da minha igreja, é meu obreiro. Jesus dá testemunho dele. E aí o próprio Cristo diz: fica tranquilo que eu estou te buscando agora, me dá a tua mão. Você imagina, olha aqui, as últimas palavras de Estevão, as últimas. Assim, isso aqui eu termino a mensagem. Isso aqui mata qualquer um de nós. Isso aqui me mata. Isso aqui mata a minha família. Essas palavras de Estevão matam qualquer um de nós. Ele está morrendo. E as últimas palavras dele: assim, em
enquanto apedrejavam Estevão, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e exclamou em alta voz: Senhor, não atribuas este pecado a eles. Senhor, não mata meus inimigos. Senhor, não destrói aqueles que me maltrataram. É por isso que você descobre o porquê que ele era especial. Quem de nós hoje em sã consciência diz: eu sou assim? Que se a gente pudesse mandar matar quem a gente não gosta. É por isso que você descobre por que Deus usou este Estevão. Por que pastor não consegue ser um diácono Estevão? Fica de pé você. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Canta pro seu irmão, canta pra ele. Bota a mão no ombro dele, diz aí pra ele, pra ela. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os olhos se amando ainda não notam. Já é o restante de Deus. Você é precioso, mais raro que ouro, puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu gostaria de convidar você, que é um líder nosso aqui nessa igreja, que você saia do seu lugar e vá até a sua célula. Vá lá com a sua liderança, você supervisor de rede. Vai lá com os líderes que você comanda e diz para ele: você é Estevão, eu ministro na tua vida a vida de Estevão. Tudo que eu quero ser um diácono igual Estevão. Não mereço ser pastor, eu quero ser um diácono igual Estevão. Basta ser um diácono, basta ser um diácono. Tudo que eu posso, e ainda nem estou no nível de diácono. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Mano, eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o restante
Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo diz, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os olhos e o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Ele está aqui pra te levantar. Quando eu te fizer cair, você não espelho que reflete a imagem do Senhor. Dos olhos e o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor. Dê a Ele a sua adoração. Dê a Ele a sua adoração essa manhã. Fale com Ele, diga a Ele com a sua voz: Senhor, eu não sou digno nem de ser um diácono. Eu não sou digno nem para ser um diácono, Senhor. Não sou digno nem para ser um diácono, Senhor. Quando eu vejo a história de Estevão, eu reconheço: Senhor, eu não posso ser nada. É só a Tua graça e a Tua misericórdia que me alcança todos os dias, Senhor. É a Tua graça, é a Tua graça, Senhor. É a Tua graça, Jesus, é a Tua graça. Deus não vai desistir, Ele está aqui. Se o mundo que cai, faça a sua oração ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor, pedindo a Ele graça. Graça, 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 graça. 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 A graça. A graça. A Tua graça, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, na Tua presença. Ó Todo-Poderoso Deus, nós nos humilhamos e nós reconhecemos que não somos nada e nem ninguém, Senhor. Nós não temos padrões, Senhor. A gente não tem estereótipo. Nós não temos, Senhor. Nós não somos de um padrão convencional, Senhor. Deus, nós somos a Assembleia de Deus, uma igreja que surgiu pelo Teu sopro. Nós somos seres humanos paraenses na periferia da cidade. Senhor, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada. Mas esta manhã, Senhor, nós Te oferecemos a nossa vida. Senhor, nós temos tristezas, nós temos dores, nós temos perguntas sem respostas, decepções, frustrações. Senhor, nós temos ânsia pelo que há de ser amanhã. Mas, Senhor, nunca tivemos dúvida que nossa vida Te pertence. Tudo que temos, Senhor, tudo que temos, Pai, tudo que temos é a vida. Tudo que temos, Senhor. Tudo que temos, Senhor, é a vida. E ela nós Te entregamos, Senhor, meu Rei.